Quem me conhece sabe que eu não sou um grande entusiasta por filmes com monstros gigantes, né? Sabe a minha opinião sobre o Monsterverse? Eu já cansei de falar que eu não sou fã do Monsterverse, que eu odeio os filmes do Godzilla e do Kong lá e tal. Tem vídeo, inclusive, do novo filme que saiu esse ano. Mas, cara, Godzilla Minus One, né? Esse filme aí que saiu em muitos poucos países, finalmente teve o seu lançamento agora no streaming na Netflix. E eu não poderia deixar de falar porque que surpresa, que boa, que surpresa bem-vinda que é Godzilla Minus One. É, Antes de mais nada, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem o vídeo com seus amigos e deixem bastante like, porque eu garanto para vocês que esse vídeo aqui vale a pena deixar like. Afinal, estamos falando de um filme que nem eu pensei que eu estaria fazendo vídeo sobre esse filme e que muito menos a gente veria esse filme lançar no streaming tão rápido, né, em um dia praticamente. E vamos lá, né? Godzilla Minus One, ele é um filme que foi feito. Esse filme aqui ele retrata a visão do Japão sobre o Godzilla, né? Afinal, o Godzilla ele é uma criação que veio dos japoneses, então os americanos só adaptaram para fazer o Godzilla deles, por isso que existe todo o Monsterverse, os filmes que a gente vê da Universal lá e tudo mais. E cara, é bizarro como esse filme aqui ele pega ele dá uma surra em todos os filmes do Monsterverse ao mostrar que não basta você fazer uma história do Godzilla onde você necessariamente o foco do filme não é o Godzilla, mas ao mesmo tempo isso é a coisa mais positiva do filme, porque é surpreendente o quanto esse filme aqui ele tem uma história que é cativante, uma história que ela é muito inspiradora. Não é nem questão de ser inspiradora, mas é questão de ser cativante. São personagens humanos apresentados nesse filme e você consegue se importar com todos eles. Coisa que nos filmes do Monsterverse a gente nunca teve qualquer importância com qualquer personagem que é apresentado na Monarch, todo aquele lance de ficção científica que a franquia virou, né? E é curioso ver aqui como Minus One, ele é um filme simples, é um filme que foi, acho, 15 milhões só de orçamento esse filme. E, cara, mesmo sendo um filme muito simples no orçamento dele, é tecnicamente impecável, sabe? A direção do filme, principalmente nas cenas que vai ter o Godzilla, é impecável. Você consegue ver a grandiosidade do Godzilla, mas principalmente um fator que eu nunca senti nos filmes do Monsterverse, que é o seguinte: eles representam a ameaça do Godzilla como uma ameaça que ela não necessariamente é física, mas ela é uma ameaça que o Godzilla está presente ali como uma criatura, como um monstro. Ele é retratado como um monstro durante o filme inteiro. E é curioso ver como o filme, por ser do ponto de vista dos humanos ali, dos japoneses ali e tal, tendo que ter esse conflito contra o Godzilla, você consegue sentir o medo dos humanos, você consegue sentir o medo pelo Godzilla e principalmente o terror que o Godzilla representa para o mundo como um todo, sabe? Como que as pessoas ali, você tem uma sequência inteira, câmera na mão, que a câmera ela vai seguindo o personagem, ele vai correndo e o Godzilla tá lá atrás, e a câmera ela consegue captar o Godzilla lá atrás do personagem na rua enquanto ele tá correndo e tentando desviar das pessoas, tentando, sabe, salvar, encontrar um lugar para poder se salvar do Godzilla, porque o Godzilla ele representa esse senso de ameaça, eles conseguem representar o Godzilla como uma figura que é um monstro, coisa que para mim o Monsterverse perdeu demais, porque beleza, a gente tem o primeiro filme lá do Gareth Edwards, que eu acho que ele até demonstra o Godzilla como um monstro e como uma figura meio sombria, sabe, tal. Ele é o Godzilla no Gareth Edwards lá, ele aparece muito na sombra, sempre no escuro e tudo mais. Aqui não, aqui ele tá sempre muito claro, a gente consegue ver o Godzilla como um todo, a pele dele e tal, aquela pele quase impenetrável, que parece que ele não morre nunca, e ele regenera também, sabe? Ele tem um poder de regeneração, então toda vez que ele vai levar um dano muito grande, o dano no corpo dele se regenera. Então é incrível ver como, cara, ele é uma criatura imparável, ele é uma criatura tipo que é quase imortal, é difícil de matar essa criatura. E é curioso ver como no filme eles retratam a ameaça dele como uma figura de titã impenetrável, um titã que ele é imortal, um monstro que ele está determinado a destruir tudo pela frente,
sem qualquer importância, porque ele é uma criatura selvagem no meio daquele mundo todo ali. E é curioso porque tudo isso a gente acompanha do ponto de vista dos personagens ali, dos japoneses, porque o foco do filme, ele está na visão humana, ou seja, o foco do filme que ele vai ser um filme que ele vai falar sobre a guerra, sobre a pós-guerra, basicamente, né, a pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial que aconteceu ali e tudo mais, e a devastação ali de uma cidadezinha de Tóquio, e como que o Japão está tentando lidar com a reestruturação das cidades que foram destruídas, né, pela guerra, pelas bombas atômicas da guerra, né, e é curioso ver como o Japão, eles retratam o governo do Japão aqui como tipo, ah, mano, foda-se o Godzilla, entendeu? A gente não tem equipamento suficiente para matar ele, vamos sacrificar alguma cidadezinha aqui perto, aqui e tal, que ainda restou prédios e tudo mais, e é isso aí, sabe? Porque a gente não vai ter condições de lutar contra o Godzilla. O governo japonês ele não tem condições de lutar contra o Godzilla por conta dos americanos, por conta que os americanos estão tretados lá com o soviético lá e tal, toda a questão da Guerra Fria que a gente sabe, né, e tal, historicamente falando, e é curioso ver como no filme eles retratam um pouco dessa questão da guerra e a pós-guerra, sabe, como que a pós-guerra ela deixa vários resquícios de tipo, os personagens ali em volta, os humanos ali em volta, eles sentem um tempo inteiro de luto pelas pessoas que eles perderam, mas também é um luto pelo recomeço. O protagonista do filme, ele é um protagonista que ele é o tempo inteiro fechado. Ele é um personagem que ele parece que perde a humanidade dentro dele pelos erros que ele comete, e ele acaba levando esses erros tão a sério a ponto de que ele se fecha. Ele é um personagem que ele não nutre muitos sentimentos para fora, sabe? E ao longo da jornada desse personagem, a gente vai entender que é uma jornada sobre recomeço. É uma jornada sobre o luto por um recomeço. O luto para entender que as suas falhas aconteceram ali e tal, e como que você recomeça a partir daquela guerra. Como que você recomeça a partir do fato de que você perdeu pessoas que você ama à sua volta, e como que você segue em frente. Tudo isso dentro de um filme do Godzilla. Quem é que pensou que a gente teria um puta drama de guerra, de pós-guerra, num filme do Godzilla? Eu também não. E afinal de contas, por incrível que pareça, por incrível que eu vou dizer a vocês, esta é a melhor coisa do filme. O drama pessoal dos personagens, a construção de personagens, o desenvolvimento deles, e principalmente a humanização deles, é o que torna Godzilla Minus One o melhor filme, para mim, do Godzilla, sem ser sobre o Godzilla, mas ao mesmo tempo representar a ameaça do Godzilla como um todo em meio àquele cenário caótico e dramático que o filme apresenta. Porque, afinal de contas, Minus One aqui é sobre humanidade, é sobre pessoas buscando recomeço por uma guerra que passou, pessoas tentando lidar com luto por traumas que aquela guerra deixou e pelos parentes que eles perderam, e como que eles recomeçam as suas vidas a partir do momento em que o Godzilla surge para ser essa ameaça final, para tentar combater essas ideias de tipo, mano, a gente enfrentou uma guerra há pouco tempo, agora a gente tem que enfrentar um monstro gigante que está tentando ameaçar destruir todas as cidades que restam pra gente, sabe? Como que a gente lida com isso? E é curioso porque essas discussões do filme são fortes, são cativantes e principalmente é o que torna Minus One um filme cheio de coração, extremamente cativante e, sem dúvidas, o melhor filme já feito do Godzilla. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Godzilla Minus One. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!